Boa tarde, pessoal! Hoje, quarta-feira, nós vamos fazer as atividades de português e ciências no caderno, sempre começando pelo cabeçalho, para a gente saber o que foi feito nesse dia no caderno. Então, coloca o nome da escola, a cidade, a data de hoje, professora Patrícia e o nome de vocês. Nós vamos fazer a leitura de um texto informativo sobre os animais domésticos e os animais silvestres e aprender um pouco sobre quais são esses animais, onde eles vivem e as características deles. Então, nós vamos ler o texto primeiro e depois ver como que nós vamos fazer as atividades no caderno. Animais domésticos e silvestres. Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem, têm filhotes e morrem. Então, qual que é a função do ser vivo na natureza? É nascer, crescer, ter os filhotes e, infelizmente, todos os seres vivos morrem no final da vida. Existem os animais domésticos e os animais silvestres, que também podem ser chamados de selvagens. Os animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas, dentro de casa ou nos quintais e fazendas. São eles cachorros, gatos, galinhas, passarinhos, a vaca, o porco e outros. Esses animais, eles têm uma aproximação maior com os seres humanos, então convivem bem. Por isso que eles são chamados de domésticos. Outro nome que nós podemos dar para esses animais é animal de estimação, que são aqueles que vivem junto com nós, seres humanos. Os animais silvestres são os que vivem livremente na natureza, em seu habitat natural, que pode ser a floresta, as savanas, oceanos, rios. Quais são os exemplos de animais silvestres? O leão, tigre, onça, anta, lobo, elefante, tubarão, baleia e outros tantos animais que nós conhecemos. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de alguns animais silvestres e dos animais domésticos. No caderno de vocês vai ficar da seguinte forma. Vocês vão fazer lá o cabeçalho e depois vocês vão copiar o texto, sempre seguindo as imagens do arquivo que eu coloco para vocês no grupo. É lá que vocês vão ver o que é para escrever no caderno, o que é para copiar no caderno. Então, coloca o texto primeiro. A primeira coisa que nós fazemos quando a gente vai fazer um texto, ou copiar esse texto, ou escrever, é o parágrafo. Parágrafo a gente costuma colocar 2 dedos depois da linha do caderno, contando aqui 2 dedinhos, a gente inicia o parágrafo. E escreve ocupando toda a linha até o final. Quando termina o parágrafo, a gente coloca o ponto final. Depois o outro parágrafo, mais um e mais um. Então, esse texto ele vai ter 4 parágrafos. Terminado o texto que vocês copiaram, pula uma linha e coloca as 3 perguntas que vocês devem copiar e responder hoje. A primeira, complete de acordo com o texto. Então, nós temos aqui uma frase retirada do texto que vocês vão completar as lacunas com o que está faltando. Existem os animais e os animais. Olha o primeiro parágrafo. Os animais são seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, têm filhotes e morrem. No segundo parágrafo é a frase que nós estamos colocando aqui na pergunta 1. Existem os animais domésticos, então vocês vão completar aqui com domésticos, e os animais silvestres. Aqui vocês vão completar com silvestres. A pergunta 2. Onde vivem os animais silvestres? É o local onde eles vivem. Está falando lá no texto, ó.
Os animais silvestres são os que vivem livremente na natureza, em seu habitat natural. Agora, na pergunta 3, vocês vão marcar 1 para animal silvestre e 2 para animal doméstico, dentro do parênteses. O tubarão, ele é um animal silvestre ou ele é um animal doméstico? Agora, vocês imaginam ter um animal de estimação, ter como animal de estimação um tubarão. É muito difícil isso acontecer, né? Então, logo ele é um animal silvestre. Vocês colocam aqui dentro do parênteses o 1. Mesma coisa com os outros. O leão, cavalo, lobo, cachorro e elefante. Certo, pessoal? Por hoje é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Até amanhã.